Hoje eu quero falar com vocês sobre os impedimentos da oração da gente. Às vezes a pessoa pensa, não, eu só vou lá e oro, tenho fé. Tem momento que não precisa, não adianta só ter fé. Vocês estão entendendo? É preciso você ter fé e é preciso muitas vezes, na maioria das vezes, você se adequar a Deus, se adequar àquilo que Deus está falando. Porque toda vez que você se aproxima de Deus em busca de algo, você se submete a Deus e Deus começa a trabalhar em você e adequar você para poder te dar uma resposta. Tem coisas que, se a gente não se adequa e não procura realmente fazer da maneira correta, a gente se atrapalha e as orações de Deus, elas não vêm como resposta para nós, até nós corrigirmos algumas coisinhas que Deus muitas vezes acha necessário corrigir. Amém? Eu escolhi esse verso aqui para a gente começar lendo hoje, que está aqui em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Foi ele que escreveu isso. E o Pedro era um sujeito muito estourado, sabe? Você sabe que é uma pessoa assim, meio estourada, desequilibrada assim? Ele era assim, desse jeito. Ele tinha o pavio muito curto. Talvez Deus trabalhou na vida dele e ele aprendeu, e depois que ele aprendeu, ele escreveu isso aí numa das suas cartas. E ele era casado. A prova é que ele era casado, que a Bíblia diz que Jesus Cristo curou a sogra dele. Diz a palavra, tem um texto que diz que a sogra dele estava com febre, Jesus curou ela de uma febre. Então, se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Amém? E ele escreveu isso aqui. Vamos ler junto? Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? Podemos assentar. Aí nós vamos ver outros versos mais. Vocês sabem que Deus sempre ele tem um posicionamento e um ensinamento para nós quando se trata de dar resposta para as nossas orações. A oração, como vocês sabem, é um recurso que Deus deixou para nós entrarmos em comunicação com Ele. Quando você abre a boca para orar, Deus tem, então, o prazer de atender as orações, de escutar você e de procurar socorrer você dentro da sua necessidade. E eu já expliquei aqui para vocês várias vezes, vou ter que explicar de novo, por conta do assunto que eu estou falando, que a oração ela é muito diferente da reza. Eu já expliquei aqui para vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas não vale a pena repetir. Ou seja, não vale a pena ficar sem repetir. Quando você reza, eu sempre explico que você está falando alguma coisa decorada, alguma coisa que não é exatamente o que, não é fruto do seu intelectual, não são palavras criadas por você, que você dirige a Deus. Isso é uma reza, não tem nada de errado nisso. Eu não estou dizendo que está errado, porque às vezes nós repetimos algumas coisas. Então a reza é exatamente isso. Quando você faz qualquer tipo de reza, é alguma coisa decorada, é alguma coisa que não sai dos seus sentimentos. Você fala aquilo porque alguém ensinou para você, você decorou e você repete essas palavras. Eu sempre digo que quando você faz a oração do Pai Nosso, ela já não é mais uma oração, ela é uma reza. Ela foi uma oração quando Jesus fez. Ele fez a oração do Pai Nosso e ficou registrado para ensinar para você como é que você deve orar. Era um modelo de oração, praticamente estabelecendo as ordens daquilo que você tem que falar quando você vai se dirigir a Deus. Ele criou um modelo dizendo, olha, quando você for orar, primeiramente você chama Deus de Pai. Diga glória a Deus. Começa a chamar Deus de Pai, porque esse relacionamento de paternidade gera intimidade. Quando você realmente reconhece Ele como Pai, você constrói dentro de você o sentimento de alguém que tem cuidado com você, de alguém que se preocupa com você, de alguém que quer o melhor por você.
E quando você abre a boca e fala Pai, você simplesmente está chegando diante dele e dizendo que você se reconhece como filho, e não somente se reconhece como filho, mas acima de tudo se submete à autoridade dele de pai com respeito a você. E ele disse que quando você orasse, você falasse assim, que você criasse esse modelo de oração, que primeiro você reconhecesse que ele estava nos céus, o seu pai, e o glorificasse, dizendo que ele é santo, que ele é perfeito, que ele realmente é Deus Todo-Poderoso. E depois então que você falasse isso, que você o reconhecesse como pai, que você o glorificasse, que você realmente declarasse para vir até você o reino dele, que é o que nós estamos esperando que vai acontecer depois do final da grande tribulação. O reino de Deus vai se estabelecer de fato da maneira como se espera, mas ele chegou desde que Jesus veio ao mundo, mas de uma forma de domínio, e realmente vai ser nessa época que diz a Bíblia. E para você então deixar que o reino dele venha sobre você nesse momento, e depois ele vai dando todo o direcionamento da oração, que depois que você glorifica, que você reconhece a supremacia e a autoridade de Deus sobre você, para você pedir o seu pão de cada dia, para você pedir perdão dos seus pecados e perdoar pessoas a quem que estão devendo a você, e para você não se esquecer de quando orar, toda vez que você fazer oração, que na sua oração esteja incluído exatamente esse pedido, o pedido a Deus, ao Pai, pedindo a Ele que te livre do mal. Eu sempre digo que quando Jesus nos ensina que quando nós orássemos, nós pedíssemos para Ele nos livrar do mal, isso significa que Jesus reconhece que o mal existe. E que o mal é de alguma forma ameaçador, e que nós estamos sujeitos, e que isso então faz com que venhamos precisar do livramento de Deus, da proteção de Deus. Por isso que quando você ora, para você sempre pedir que Deus o livre do mal, não somente você, mas livre a sua casa, livre a sua família, porque isso está na oração feita por Jesus, que Ele estabeleceu como oração modelo. E quando você repete isso, claro que não é fruto do seu intelecto. Jesus ensinou, e quando você lê essas coisas, você está repetindo, isso se torna uma reza. Por quê? Porque reza no papel, alguma coisa que você repete. Mas a oração, ela é sua. Ela é fruto do seu emocional, da sua necessidade. É quando a sua boca se abre e você realmente externa todos os teus sentimentos, todas as tuas dores, tudo aquilo que você está sentindo internamente, você verbaliza, você começa a falar. Você não tem nada programado, você não tem nada decorado. O que vai determinar as tuas palavras é o teu sentimento, é o que você está passando, é o que você está sentindo. E essas palavras que vão surgir, esses sentimentos que você tem, que vão ser verbalizados e direcionados a Deus, isso é a oração. Diga glória a Deus. Não tem nada programado. É feito de acordo com a necessidade que você está passando, com o que você está sentindo, a ponto então de você verbalizar toda a sua dor, toda a sua preocupação, todos os seus sentimentos, você verbaliza e fala com Deus. Isso é oração. Não é nada decorado, mas é seu. É isso que Deus ouve, diz a palavra de Deus. Ele diz que quando você se adequa a Ele, que Ele escuta. Mas para Ele escutar, você tem que se adequar a Ele. Se adequar a princípios que Ele estabelece como regra, se adequar a comportamentos que Ele realmente estabelece como necessário, para que você possa de alguma forma melhorar nessa aproximação, melhorar nessa forma de se achegar a Ele. E Ele então, diz a Bíblia, que vai te dar uma resposta. Diga glória a Deus. Uma certa vez, por exemplo, Deus falou com Salomão e disse: olha, Salomão, avisa para o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, diz a palavra de Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus explicando, deixando claro para o Salomão, que não era o ambiente, não era o templo que ele construiu, que ia simplesmente provocar Deus dar uma resposta, mas eram as pessoas que estavam dentro dessa casa de oração, que deveriam ter um comportamento de humilhação diante dele, de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, para que ele pudesse ouvir e dar uma resposta real. Disse ele que se não fosse assim, que não teria resposta, ele disse. Que ele esperaria essa adequação daquele povo para ele poder dar uma resposta. E significa então que essas coisas geram impedimentos. Mas existe um impedimento que é quase que comum. São os problemas de dentro da casa da gente. O apóstolo Pedro falando, ele disse, olha, se referindo ao homem, muito especificamente. Muito especialmente. Ele disse, olha, o homem, primeira coisa, ele diz, para os maridos, sejam sábios no convívio. Amém? O que é ser sábio? O que é sabedoria? A sabedoria é a capacidade de decidir certo. Amém? Quando você é sábio, você tem a capacidade de Deus de tomar a decisão certa. Você tem a capacidade de falar na hora certa. Você não atropela as coisas. Você não adianta nem se atrasa. Você está sempre no tempo certo. Quem é sábio nunca entra errado nas coisas. O sábio não entra errado. O sábio, ele espera a hora certa de poder falar. Ele espera a hora certa de poder decidir. E o sábio, acima de tudo, ele não toma nenhuma atitude precipitada antes de analisar a questão, antes de analisar a pessoa, antes de analisar com quem ele convive, antes de procurar entender, às vezes, determinadas ações e reações e atitudes que, às vezes, só precisa ser sábio para poder entender. Quando o sujeito não tem essa sabedoria, que fala aqui, é muito complicado. A Bíblia diz que só tem um jeito, pedir para Deus sabedoria. Por que eu digo isso para vocês? Porque ninguém aprende sabedoria na faculdade. Ninguém aprende sabedoria na universidade. Não existe um curso que prepare você para ser sábio. Os cursos preparam você para ser sabido, para ser inteligente, para ter a capacidade de lidar com uma determinada área profissional da sua vida. Mas a sabedoria, só quem pode dar é Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, se alguém sente falta de sabedoria, que peça para Deus. Amém? Vê o verso aí para mim? Se alguém sente falta de sabedoria, que peça para Deus. Se você acha que você é uma pessoa precipitada, que você atropela os processos, que você só vive entrando errado nas coisas, que você fala fora da hora, que você machuca, que você é aquele tipo de pessoa que não tem controle nas suas palavras, se você é daquele tipo de pessoa que as pessoas têm dificuldade de caminhar com você, você espanta, afasta todo mundo, porque você é precipitado, é desajustado, é desequilibrado, é totalmente sem sabedoria para falar as coisas, sem sabedoria para tomar determinadas atitudes, e isso gera para você um afastamento, um isolamento, e se você reconhece isso, peça para Deus sabedoria, para você parar de entrar errado nas coisas, e entrar errado em questões relacionadas com a sua própria vida, a ponto de sofrer danos e perdas por conta disso, porque todo mundo que não é sábio sofre perdas. E a Bíblia diz que se falta isso para você pedir para Deus, disse São Tiago. Olha o que ele disse. Se porém algum de vós necessita do quê? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Diga glória a Deus.
quando a gente sente que a gente é desse jeito assim complicado, quando a gente sente que a gente tem um desequilíbrio, que não consegue ter sabedoria para esperar, não consegue ter sabedoria para lidar com pessoas, não consegue ter sabedoria para lidar com a esposa, não consegue ter sabedoria para lidar com os filhos, não consegue ter sabedoria para lidar com o marido, não consegue ter sabedoria para os seus relacionamentos interpessoais, sempre está magoando, sempre está machucando, sempre está afastando pessoas. Peça a Deus essa sabedoria. E Tiago diz que se você pedir para Deus, Ele vai dar para você. Diga glória a Deus. Ele dá. Pelo menos é o que diz a Bíblia. E Pedro percebeu isso. Que a primeira coisa que ele tinha que ter, que o marido tem que ter, é sabedoria. Ser sábio no convívio com suas mulheres. Está falando no plural aqui. Porque naquela época podia ter mais de uma, eu acredito. Mas hoje não pode mais, é só uma. Jesus estabeleceu, né? Mas eu acho que o convívio com as mulheres... tá bom, o marido está no plural, é verdade ali, né? Era uma palavra dirigida a todos os maridos, né? Então, sábio no convívio com suas mulheres. Veja bem uma coisa. Essa questão aqui, que eu acho importante poder parar para falar com vocês, ainda sobre sabedoria. Às vezes, você que é homem que está aqui, você tem que ter muita sabedoria, às vezes, para lidar com determinadas irmãs. Tem mulher que não é fácil, né, irmãos? Vocês concordam comigo? Porque às vezes só bate nos homens, mas tem mulher que não é fácil. Tem mulher que não tem sabedoria e que não compreende o tempo do homem. O tempo do homem é diferente do tempo da mulher. Para o homem, é cada coisa no devido momento. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, em alguns quesitos. Por exemplo, a mulher ela tem uma noção de percepção do perigo que o homem não tem. Dizem que ela desenvolveu isso na época das cavernas, que ela que ficava na caverna reparando as crias, para que o predador não viesse, não devorasse os filhos, e ela percebia o perigo longe. Hoje, elas continuam tendo essa capacidade de perceber o perigo. Se a tua mulher chegar com você e falar, cuidado com fulana, é melhor você ficar esperto, porque de alguma forma ela já viu a ameaça. Ela às vezes vê aquilo que o homem não vê. Vocês estão entendendo? Os homens ficam até chateados. Que chatice, que ciúme chato isso. Não é? Camarada não viu, e às vezes elas até ainda fazem ele ver o que eles não estão vendo. Vocês estão me entendendo? Então, geralmente, a mulher, ela tem a percepção da ameaça, que o homem demora para ter. Se a tua esposa chega e diz, olha, aquele camarada ali não é teu amigo, ele não é amigo verdadeiro, é uma questão de tempo para você ver que ela não estava errada. Porque ela tem essa percepção, essa capacidade, que a própria ciência diz que o homem não tem. Para o homem é cada coisa de uma vez. Mulher consegue conversar com você, consegue ver televisão e passar roupa ao mesmo tempo e prestar atenção numa série de coisas que o homem não presta atenção. Uma mulher é capaz de chegar na sua casa, se ela for para uma festa, depois que ela chega da festa, chega com você e diz assim, tu viu aquele vestido da fulana como é bonito? Você nem lembra, não sabe nem que cor é. Ela sabe a cor, o modelo que era, o jeito que era, tudo ela sabe. E se fizer uma pergunta para você, a conversa vai ficar sem sentido, porque você não presta atenção nessas coisas, o homem. Por isso que a psicologia diz que a mulher não se veste para o homem, que o homem não presta atenção quase nada. Mulher se veste para outra mulher, porque quem presta atenção em roupa de mulher é mulher. O homem não está nem aí. A cabeça é diferente. Totalmente diferente.
E às vezes a mulher também não tem sabedoria para poder lidar com ele. Ela quer forçar uma barra que ele tenha uma forma de ver as coisas igual a ela, e não é. Se ele estiver vendo um jogo de futebol, não adianta conversar. Você vai estar falando sozinho, ele vai enrolar você. Sim, eu sei, mas ele não está prestando atenção em nada. Porque ele não consegue dar atenção para as duas coisas. Não consegue. A mulher consegue isso, mas ele não. Não consegue. Também isso envolve a sabedoria, de você entender o outro. E aqui ele começou falando, olha, no convívio com as suas mulheres, e trate-na com honra. Ele está dizendo, o que é honrar alguém? É valorizar, é reconhecer a importância que a pessoa tem. Quando você honra uma pessoa, a palavra de Deus diz que você valoriza essa pessoa. Ela se torna importante para você. Ela tem um papel importante na sua própria vida. E quando não a honra, essa pessoa realmente convive com um homem e parece que ela não tem valor nenhum. Tem sujeito que casa e depois de casado ele quer viver vida de solteiro. Quando você casa, você não é mais solteiro. Você tem que viver vida de casado, tem que dar importância à sua esposa, honrá-la e valorizá-la. Mas tem sujeito que não. Ele casa, às vezes os amigos são mais importantes, ele se dá direitos que ele na verdade não tem, ele não quer dar satisfação de muitas coisas, mas tem que dar. Às vezes não quer dar nem a senha do celular. Vocês estão entendendo? E a Bíblia diz que são os dois uma só carne, porque se estão juntos, é uma coisa só. Vocês estão entendendo? E quando você realmente se predispõe a reconhecer e a valorizar, você está honrando. Você está valorizando a pessoa. Não tenho nada que esconder de você, você para mim é importante. Eu estou honrando você, você é a mulher da minha vida e tal, não só na palavra, mas acima de tudo, nas atitudes, com atitudes que venham de fato honrar. E a Bíblia diz que quando essa honra não existe, que você realmente trata a sua esposa sem reconhecer que ela é mais frágil que você, pelo menos fisicamente, que você toma atitudes com ela grosseiras, aproveitando exatamente a força que você tem como homem, talvez procurando se permitir ser ameaçador, ser manipulador, ser daquele tipo de pessoa que pressiona, que machuca, que maltrata, que deixa de honrá-la. A Bíblia está dizendo aqui que você tem que ver isso, entender que ela, tanto quanto você, é co-herdeira da graça de Deus, porque nessa época os homens achavam que a mulher era como se fosse inferiorizada, mas reconhecer que ela é tão importante quanto você, era o que Pedro está falando aqui, de formas então que se você fizer desse jeitinho que está acontecendo aí, ou fizer diferente do que ele está propondo aí, ele disse que isso atrapalha as suas orações. O que você pede para Deus, Deus não atende, porque Deus vai dizer, só vou te dar resposta quando você tratar bem a pessoa que vive com você, quando você aprender a honrar a pessoa que vive com você, quando você procurar valorizar quem vive do teu lado. É mais ou menos isso. Vocês viram como tem coisinhas que podem deixar com que a oração da gente fique atrapalhada? Esses problemas familiares é uma das causas, que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz somente isso não, que interrompe ou atrapalha a oração da gente. Diz que outras coisas, se você não resolver, você vai orar e Deus vai ficar esperando você mudar. Coloca outro verso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, diz a Bíblia. O que é iniquidade? Existe uma diferença.
de pecado e iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Pecado é qualquer coisa que nós costumamos fazer que quebra as regras estabelecidas por Deus. Mas a iniquidade, ela é exatamente um pecado que tem um nome diferente, porque é o pecado consciente, é o pecado daquele que conhece Deus, que sabe da verdade, que sabe que deve ser feito, mas simplesmente não faz. Só quem comete iniquidade são as pessoas que são de fato comprometidas com Deus. Quem é comprometido com Deus e deliberadamente resolve fazer coisas que ele sabe que está errado diante dos olhos de Deus, ele não está cometendo pecado, ele está cometendo iniquidade, está sendo iníquo. Por saber o que fazer e fazer diferente. E diz a Bíblia que quando isso acontece com qualquer um de nós, que pode acontecer. Você não é perfeito, ninguém é perfeito aqui. Se eu fosse aqui dizer para vocês, então você vai ter que ser perfeitinho. Não, não. Deus sabe que você não tem como ser perfeito. Por isso Ele deixou outros recursos para você corrigir essas imperfeições que você tem. Que é a confissão. É quando você reconhece as coisas, se arrepende e vai lá, me perdoa, Jesus. Eu nem quero fazer isso aqui, eu estou sem forças. Eu quero força para poder realmente superar essa minha deficiência. Quando você reconhece isso, que você confessa, Deus entende e começa a trabalhar em cima das suas imperfeições ou das nossas imperfeições. Deus sabe que você não vai conseguir ser perfeito. Mas Ele tem recursos para que você corrija isso e viva numa dependência, que você saiba que você tem como recorrer para corrigir algumas deformidades que muitas vezes se fazem presente na sua própria vida, se faz presente na vida de qualquer pessoa, que é através da confissão. E Ele está dizendo aqui que as nossas iniquidades, os pecados conscientes, que não são confessados, ou que por consciência de erro se comete, eles acabam atrapalhando a gente, gerando impedimento para que Deus não nos atenda, até nós chegarmos diante dele, confessarmos, reconhecermos a nossa deficiência e procurarmos corrigir isso. Aí destrava, diz a Bíblia. Destrava completamente. Às vezes é tão difícil falar sobre pecado hoje, alguém diz que ninguém prega mais sobre pecado. Mas pecado é um atrapalho da vida da gente. Não dá para poder passar por cima ou passar pano em coisas que Deus não vai passar pano. Nunca é do jeito da gente, sempre vai ser do jeito de Deus. Para algumas questões estabelecidas por Deus, não tem jeitinho. Para Deus não vai deixar de ser pecado não, porque simplesmente você tem uma argumentação ou uma justificativa do seu jeito, porque pensa assim ou porque acha assim. Achismo não resolve problema de pecado. A forma que você pensa, diferente de Deus, não vai resolver o problema do pecado. Nem mesmo o tempo resolve o problema do pecado. A única coisa que resolve o problema do pecado, diz a Bíblia, é a confissão e o arrependimento. Diz a palavra de Deus, se vós confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda e qualquer injustiça. João falando diz, filhinhos, vos peço que não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que nós temos um advogado diante do Pai, diga glória a Deus, dizendo que reconhece que de repente você pode falhar, nós podemos falhar, mas para nós não esquecermos da confissão, do arrependimento, e que nós temos alguém que pode realmente batalhar pela gente, nas nossas deformidades e fraquezas, quando nós falamos com Ele, e essa pessoa com quem falamos é Jesus Cristo. Então, confissão, ela é fundamental para destravar a vida da gente, para não ficarmos presos naquilo que nós lemos ali, que Deus vai ficar sem nos ouvir, porque as nossas iniquidades formam uma barreira entre nós e Ele. E também tem outra coisa que atrapalha muito a gente ter resposta de oração. E quando estiverdes orando e tiver alguma coisa contra alguém,
perdoa para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não vai perdoar você. Aí o que vai acontecer? Aí o pecado vai ficar impedido lá, porque você não recebeu perdão. O perdão de Deus, ele é condicional também. E a condição é essa, que você tem que perdoar para poder ser perdoado por Deus. Jesus já ensinou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Então, se você não tem perdoado que tem ofendido você, fatalmente você não vai ser perdoado também, porque o perdão de Deus está condicionado ao fato de que você tem que perdoar. E se não há perdão, a gente fica preso naquilo primeiro que lemos. Os nossos pecados vão nos atrapalhar. Quando você vai corrigindo essas coisas, que você vai tentando se adaptar, que você vai tentando se adequar a Deus, e não ao que você pensa, e não ao que você acha, mas se adequar a Deus, parando para ouvir o que Deus te orienta, parando para ouvir aquilo que Deus está te dando, o direcionamento. Quando você então se adequa a tudo isso, as coisas destravam, diga glória a Deus, começa a destravar. Porque às vezes está travado em coisinhas pequenas, que Jesus fica ali, eu vou esperar ele resolver aquilo ali. A hora que ele resolver aquilo ali, fica mais fácil. Aí Jesus fica esperando você resolver algumas coisas. Porque às vezes a sensação que as pessoas têm é que ele vai chegar aqui, eu vou falar com Deus, vou usar da minha fé, Deus vai ter que ir correndo para poder me atender, porque eu estou pedindo para Ele. Parece que nessa relação com Deus é uma via de mão única, e não é uma via de mão dupla. Se você tem pedidos para fazer para Deus, saiba que Deus também tem pedidos para fazer para você. Não é só você que pede, não. Ele também pede. E geralmente o que ele pede para poder corrigir algumas coisas estão muito contidas dessas coisas que eu estou falando para você. Então, nesta noite, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que é que você precisa que Deus confirme para você como resposta nas orações que você está fazendo. Eu só sei de uma coisa: se você reconhece nessas coisas que eu falei, alguma coisa, você se reconhece dentro dessas coisas que eu falei, hoje, saiba que Deus trouxe você aqui porque Ele está querendo te abençoar e te dar esse entendimento, porque Ele precisa que você destrave a resposta que Ele tem para você. De repente a resposta não chegou, porque a coisa está travada dentro dessas questões que foram comentadas aqui. E na hora que você destravar, que você reconhecer e que você se posicionar da maneira correta, como Ele está querendo que você venha se posicionar, você vai ver como a resposta vai chegar. Diga glória a Deus. Vai chegar, porque a Bíblia deixa claro que o nosso Deus é um Deus que responde oração. Quando você fala com Ele, que você se apresenta realmente e destrava a sua vida em algumas áreas que estão travadas, tenha certeza que o que você fala vai chegar até lá, não vai ficar impedida de chegar aos ouvidos de Deus. Ele vai ouvir e com certeza Ele vai dar resposta. Amém? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito legal para dar resposta, com respeito à resposta de Deus. Daniel fez uma oração, a oração demorou para chegar, que só demorou 21 dias, porque tem outra coisa que atrapalha a nossa oração, são demônios, pelo que diz a Bíblia. Daniel estava todo legalzinho diante de Deus, ele fez uma oração, mas a oração não chegava como resposta. Ele resolveu fazer um jejum. Esse jejum demorou 21 dias. Depois de 21 dias, a resposta chegou. Quando a resposta chegou, o anjo explicou para ele: "Ô Daniel, eu quero te dizer uma coisa." Disse o anjo: "Eu estou aqui por causa das tuas palavras, da tua oração", falou para ele. No momento em que você orou a Deus,
Deus conhece a tua vida, disse o anjo, se justificando. Ele sabe que tu é um camarada fiel, comprometido, que tu tem procurado andar nos caminhos de Deus. Ele sabe de tudo isso e ele resolveu te atender imediatamente. Mas só que quando eu vinha para trazer a resposta da tua oração, eu fui interpelado pelo príncipe do reino da Pérsia. A Pérsia hoje é o Irã, que é uma nação inimiga de Israel há uma inimizade milenar. E ele falou, esse anjo, que um demônio, que era o demônio que comandava o reino da Pérsia, não queria deixar o anjo passar para trazer a resposta da oração. Esse anjo que falou isso para o Daniel era o anjo Gabriel. E o anjo disse, olha, a batalha foi tão grande que ele não queria deixar eu passar para te dar a resposta, que foi necessário Deus mandar um outro anjo para me ajudar, para eu poder passar. E o outro anjo que Deus mandou para me ajudar, para eu poder passar, foi o anjo Miguel, que veio e me ajudou para que eu pudesse passar e te trazer a resposta da tua oração. Demorou a chegar a resposta porque houve um impedimento espiritual. Às vezes a resposta da oração pode ter impedimento espiritual também. E eu acho muito linda essa passagem. Vamos ler? O anjo, quando apareceu para ele na beira do rio Tigre, diz a Bíblia, lá na Babilônia, disse assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, falou o anjo. Mas, ele explicou, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. E eu estou aqui para te explicar tudo aquilo que tu estava pedindo na oração, falou o anjo. Às vezes a gente tem algumas batalhas que você tem que orar mais ainda. Porque às vezes tem respostas que o inimigo não tem interesse que você receba de Deus. Aí você tem que intensificar a sua oração. Amém? E tem oração que Deus escuta e até se comove. Um exemplo, a oração do rei Ezequias. Era o rei Ezequias, era. Deus mandou o profeta Isaías falar com ele. O profeta Isaías chegou lá, entrou no palácio, foi lá falar com ele, disse, olha, ele estava doente, ele estava com problema no estômago. E o profeta disse, olha, Deus mandou tu arrumar a tua casa, porque por certo tu vais morrer e não viverás. Te acerta todo que Deus vai recolher você. O profeta Isaías falou para ele e saiu do palácio, porque os dois eram muito amigos. Talvez o Isaías não quis ver o sofrimento do amigo, saber que ia morrer. Deus colocou em todos nós o instinto de preservação, que a gente nunca quer morrer. E a Bíblia diz que o profeta Isaías saiu, e o rei Ezequias começou a orar a Deus. Senhor, lembra-te que eu tenho andado nos teus caminhos. Tem misericórdia de mim. E começou a pedir para viver, e a Bíblia diz que ele começou a orar, e ele começou a chorar, porque ele não queria morrer. O Isaías nem tinha saído do palácio, quando Deus disse, Isaías, volta lá, e diz lá para o meu servo, Ezequias, que é Ezequias, né? Para o Ezequias, que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas, disse Deus. Vai lá e diz para ele que ele vai ficar curado e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E além dos 15 anos de vida que eu vou dar para ele, eu vou dar para ele mais uma outra bênção, que é a vitória sobre todos os seus inimigos. Que eles viviam em batalha, viviam em guerra naquela época. Então ninguém vai conseguir derrotá-lo. Vai lá e diz para ele. O Isaías voltou e disse, olha rapaz, eu voltei aqui porque Deus mandou eu voltar para dizer para você que você vai ficar curado. Ele não acreditou. Não, Deus não falou isso. Porque ele achou que o Isaías, talvez para poder consolar, viu com aquela história para poder consolar ele do sofrimento dele.
Não, Deus falou. Ele disse, então me dá um sinal. Eu quero um sinal de Deus, de que é verdade, que Ele falou isso para você. O Isaías disse, qual é o sinal que você quer? Eu quero que o ponteiro do relógio de Acais esteja declinante no sol, era no sol de meio-dia. É naquela hora que o sol está no meio do céu, né? E o ponteiro da sombra, que o relógio era feito de sombra, né? O ponteiro tinha que aparecer para o lado oposto do sol, no sol declinante, que a sombra tinha que aparecer do lado oposto para o lado que tinha que estar. No caso, o sol estava ali, então a sombra da haste tinha que estar para cá. Ele queria que estivesse para lá. E Deus deu um sinal para ele, ele ficou curado e viveu mais 15 anos. Amém? Então Deus ouve oração. Ele se comove. Quando você chega e destrava a sua vida em pontos que precisam ser destravados, sempre tem uma resposta para nós. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.